Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do sábado da quinta semana da Páscoa. E seguimos com o Evangelho, de onde paramos ontem. O Senhor segue nos orientando nos nossos caminhos e no discernimento de nossas escolhas de vida. Diz São João: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que vos disse: o servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, esta perícope curta assim e conhecida tantas vezes por nós, algumas frases que escutamos hoje, leva o Senhor em continuidade com aquilo que ouvimos nos últimos dias. Então, não podemos nos esquecer ou deixar de fazer memória daquilo que meditamos. Sermos ramos da videira, permanecermos no amor do Senhor, amá-lo verdadeiramente, sentirmos amado por Ele, por isso amar como Ele amou. E por fim, hoje, Jesus nos indica o caminho daquilo que restará para nós no mundo, justamente a perseguição, o ódio. Passemos a meditação talvez em duas etapas, mesmo que vamos repetir algumas coisas da primeira leitura do Evangelho, uma segunda vez, uma leitura mais profunda. Jesus nos mostra, por primeira coisa, que amar a Deus, ter amizade com Ele, amar o próximo, é coisa fácil? Não. É coisa imediata? Tampouco. Porque a mentalidade do mundo vai em outra direção, então por isso o mundo nos odiará. Por causa da proposta do seguimento do Evangelho, da imitação de Cristo, o mundo também nos perseguirá, porque seremos como ramos da videira. O ramo não vive sem a videira. A videira dá vida ao ramo. Assim também conosco. O mundo caminha em uma direção completamente oposta a Deus, a sua santidade, a sua vontade. E ainda, o mundo odiou a Jesus por causa do seu modelo de vida, do seu testemunho e também das coisas incômodas que Jesus disse. Incômodas algumas vezes até para nós, dependendo da vida que levamos. Devemos de ter isso em conta. Então, como dizer, esta divisão entre nós e o mundo, entre Deus e o mundo, vai acontecer sempre porque as trevas não querem ser incomodadas pela luz. Devemos ainda de ter presente que cada dia há uma luta dentro de nós, não somente no nosso externo, mas dentro de nós, entre o nosso egoísmo e Deus, e a vontade de Deus, e a nossa submissão a Ele, e o nosso amor a Ele. A vida do discípulo que permanece no seu amor, na sua caridade, e vive no mundo segundo o seu ensinamento. O Senhor não prometeu pétalas de rosas e flores para nós, nem tampouco sucesso, promoção social, uma vida paradisíaca aqui na terra sem problema algum.
Mas o Senhor nos diz que devemos estar preparados para a incompreensão, como foi com ele. Também nós passaremos pela incompreensão. Como ele não foi acolhido, tampouco nós seremos acolhidos para aqueles que seguem caminhos opostos a Jesus e ao seu Evangelho. E, ainda, devemos de recordar que o mundo busca os vícios, satisfazer os prazeres, satisfazer os sentidos. Já o discípulo busca as virtudes em Deus. E por isso nós, enquanto discípulos do Senhor, e buscando aquilo que Ele quer para nós, a sua santidade, rompemos com o mundo. E com isso, para aquilo que vamos agora meditar mais profundamente, devemos de recordar aquilo que diz São Paulo: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Nós não devemos de viver na dimensão somente da natureza naturalista, mas devemos e somos chamados a viver a dimensão do sobrenatural, a graça. Voltemos agora mais uma vez ao início do Evangelho, quando Jesus usa a palavra odeia, indica um ódio comparativo. Em outra tradução diz: se o mundo se aborreceu comigo, então há aborrecimento. Se o mundo me menospreza, também menosprezará a vós. Sabei que primeiro menosprezou a mim. Se o mundo vos menospreza, vos aborrece. Então devemos olhar para ele e lembrar que se a videira sofre, o ramo também sofrerá. Porque a sua seiva, a sua vida vem da videira, vem do Cristo. Se realmente estamos vivendo autenticamente a busca de Deus. Então, por que haverá este menosprezo da parte do mundo? Porque quem vive no mundo despreza as coisas sobrenaturais. Despreza também a cada um de nós. Olha para nós como alienados. Não quer saber do Evangelho. Não quer saber de mudar de vida, porque eu tenho que aproveitar minha vida e viver bem, me divertir e fazer aquilo que eu acho melhor. Devemos de ter claro diante de nós que não é assim que o Senhor nos chama a viver. O ódio, ou seja, o menosprezo, é o efeito colateral do fato de que nós seremos guiados, ou nós somos guiados por uma sabedoria sobrenatural e não vivemos somente a vida segundo a carne, segundo a natureza humana, mas buscamos algo que nos eleva, que nos une a Deus, que nos faz ser mais sábios, que nos faz compreender a natureza divina, o que nos espera no céu. Então, o menosprezo, o aborrecimento, o ódio, é esse efeito colateral que teremos se buscamos verdadeiramente a Deus. E ainda devemos de colocar o Evangelho se choca com o espírito do tempo. E se isso não está ocorrendo hoje diante de nós, diante dos nossos olhos, é porque estamos querendo agradar os ouvidos dos homens, dissolver o Evangelho e fazer algo para atrair pessoas como uma compra e venda. Ai, tem que estar cheia a igreja. Não. Devemos de recordar que a nossa missão é encher o céu. E, por isso, o Evangelho e o espírito do tempo, a maior parte das vezes, se não dizer 98% das vezes, entrarão em choque. Porque o espírito do tempo busca viver segundo a natureza humana. O Evangelho busca viver segundo a graça sobrenatural, segundo a unção do Espírito Santo. E Jesus ainda nos indica: mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Querendo dizer o quê? Que se nós fôssemos do mundo e vivêssemos uma vida como todo mundo vive, então eles gostariam de nós. Mas, por causa da nossa busca da vida sobrenatural, da graça, da santidade de Deus, nós os aborrecemos. E por isso eles não têm nenhuma afeição por nós, se realmente estamos vivendo esta busca contínua, interessada de salvar as nossas almas, de sermos um com Cristo, de vivermos a eternidade
em nossas vidas. E então, diante de tudo isso, o Senhor nos recorda: o servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Este indicativo de Jesus nos indica que deveríamos de curtir, nos alegrar com esta tensão que faz parte da nossa credibilidade de discípulos e não ficar nos lamentando porque eu não sou entendido pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos, no meu trabalho, pelo meu chefe, por meus amigos. Ai, ninguém me compreende, ninguém me entende. Não deveríamos de nos lamentar, mas sim de nos alegrar. Saber que se realmente estamos tendo esta tensão na nossa vida por causa de uma busca autêntica de Deus, da sua santidade, então eu devo de me alegrar, porque a tensão com o mundo realmente iria surgir. Aqueles que caminham segundo o espírito do tempo realmente iriam se opor àquilo que vivemos no Evangelho. Esta carência não tinham os santos. Os santos jamais perguntaram: ai, o que será que estão pensando daquilo que eu estou falando, da minha palestra, da minha homilia? Será que eu vou ser aplaudido? Imagine se os santos se preocupassem com os aplausos do mundo, dos homens de seus tempos. Não teríamos grandes oradores e santos como temos hoje? E infelizmente muitos querem hoje agradar. Não, peraí, não temos que ser tão radical. Espera, se o Evangelho está exigindo de nós, nós temos que viver aquilo que pede o Evangelho e não receber aplausos. E tampouco viver carentes porque as pessoas não se importam com aquilo que eu falo. Bem, estou falando aquilo que Jesus pede? Estou no caminho dos santos? Estou seguindo aquilo que também ensinaram os santos, que ensina a igreja? Não tenho que temer. O que vai acontecer é ser menosprezado. E devo de me alegrar. Por quê? Porque estou realizando a missão do Senhor, me unindo a Ele, sendo um com Ele e passando por aquilo que Ele passou. Também Jesus não foi aplaudido, nem mesmo Ele agradou as pessoas com aquilo que disse, como meditamos ao início, que Jesus disse coisas incômodas. Também nós, muitas vezes, vamos dizer coisas incômodas para sermos fiéis ao Evangelho. E se não queremos dizer para manter amizades ou aparências, sinto muito, não estamos sendo discípulos do Senhor. Mas devemos de saber o como e o quando falar. Porque às vezes tem algumas pessoas que, tendo dons, falam coisas no momento indevido. Será que a pessoa está preparada para ouvir isso? Uma coisa é um padre num sermão. Outra coisa é as pessoas que conversam com seus pares, os leigos. Devemos de ter discernimento. Tenhamos ainda em conta o compromisso com a palavra. É o que deve de existir na nossa vida. E não nos preocuparmos com o que sentem de nós, com o que sentem contra nós. E isso fará reverberar também a palavra de Deus através de nós aos demais, como disse Jesus: se guardaram a minha palavra, também guardaram a vossa. Por quê? Porque estamos preocupados em ser coerentes com a nossa vida, coerentes com o Evangelho de Jesus. E aquelas palavras que saem de nós para os demais são justamente o que está unido à nossa vida a Cristo. E a palavra assim se encaixa na realidade, se transforma em vida em nossas vidas e ajudamos os demais também a viverem a palavra. Devemos de ter em conta que farão coisas contra nós, como diz Jesus. Alguns não acolherão, mas faz parte da realidade espiritual. Nem todos vão querer acolher o Evangelho. A nós resta mantermos fiéis ao amor e à missão que o Senhor nos encomenda. E por isso, devemos de rezar a cada dia, pedindo ao Senhor a tranquilidade diante do efeito colateral de sermos fiéis a Ele, de buscarmos viver aquilo que Ele nos pede. Ainda, para encerrarmos o Evangelho, passarmos ao Salmo e à leitura, devemos de ver que no Evangelho Jesus colocou ênfase. A sua comunidade vive a caridade, o amor verdadeiro. O mundo vive o ódio. O caminho da glória e da cruz é comum ao Mestre, Jesus, e aos seus discípulos, a cada um de nós.
E devemos de estar preparados, se queremos a glória também nós devemos de passar pela cruz como nosso Senhor passou. Cada um à medida que o Senhor lhe pede. E tudo isso acontece por quê? Porque faz parte de uma escolha de vida. A opção de vida que eu tomo para mim, de seguir ao Senhor, de buscar a santidade e de chegar ao reino dos céus. E qual opção de vida temos feito? Temos realizado a missão que o Senhor nos confia? O Salmo, no seu refrão, diz: Aclamai o Senhor a terra inteira. E segue servir ao Senhor com alegria e de a Ele cantando jubilosos. Nós realmente aclamamos o Senhor diante de toda a terra. Com alegria servimos a Ele apesar de todos esses desafios que acontecem nas nossas vidas. E cantamos a Ele jubilosos por todas as maravilhas que o Senhor realiza em nós, realizou e realiza. Por fim, a primeira leitura, escutamos. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas as igrejas. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia, a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: Venha a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Vemos aqui Timóteo, filho de Eunice, esse é o nome da mãe judia de Timóteo, São Timóteo, aquele a que Paulo escreve sua carta, é uma das primeiras que se converteram à fé na cidade de Listra, testemunho depois para Timóteo. São Paulo circuncida, aliás, dizendo, livremente Timóteo por causa dos judeus fracos que recusavam comércio com os incircuncisos. Não fez como coisa necessária, mas por ser aí de uma utilidade, para dar mais fácil acesso à pregação de Timóteo. Pelo contrário, não permitiu que fosse Tito circuncidado. Recordamos Tito, também da carta? Quando os judeus quiseram constrangê-lo a isso, porque estes o exigiam como necessário, e a condescendência, então, não seria lícita. Devemos de ter presente isso diante de nós. Os decretos estabelecidos em Jerusalém, o que foi determinado no concílio que ouvimos ainda nos últimos dias, de admissão dos gentios e a certos pontos da lei mosaica, que deveriam ainda de continuar vivendo a missão incumbida a Judas e Silas, como escutamos na leitura de ontem. A região da Galácia, que se dirige Paulo, o território que fizera parte da antiga Frígia e que desde o fim do terceiro século a.C. fora ocupado por tribos gaulesas que tinham imigrado para aí, dos quais receberam este nome. Também devemos de ver proibidos pelo Espírito Santo. Por quê? Certa região do continente asiático era então chamada simplesmente Ásia, e nela estavam compreendidas a Mísia, Jônia, Lídia e Cária, para onde quiseram se dirigir, mas foram dissuadidos de fazê-lo. Qual foi o motivo de proibir o Espírito Santo a pregação ali? Dependendo tal dos impenetráveis juízos do Senhor, não se pode assinalar outra razão senão esta somente, que previra a Deus o pouco fruto que ali por então faria a doutrina apostólica.
e que por isso não era chegado o tempo de comunicar a luz do Evangelho a estas províncias. Não era o momento, mas depois chegaria o tempo de fazer. O Espírito de Jesus, que é dito aqui, é o mesmo Espírito Santo. Enquanto há um macedônio que pede esta ajuda, chamando o apóstolo, em outra tradução se diz socorre-nos, pede socorro, é um apelo de aflição. E assim eles partem para aquela região, para realizar a missão de pregar e ajudar a salvar as almas. Também nós devemos de estar disponíveis ao Espírito Santo, a missão que Deus nos confia. Não que todos iremos ser missionários em terras longínquas, mas o Senhor nos chama aqui e ali para realizarmos a missão de dar o testemunho da fé, anunciando a Jesus aos demais para que todos também venham à fé através do nosso testemunho e um dia possam se salvar. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a verdadeiramente estarmos abertos à ação do Espírito Santo e reconhecer assim a vida que devemos de ter em Cristo e os desafios que enfrentaremos diante do mundo pela nossa fidelidade à sua vontade, à sua palavra. E vivendo cada vez mais a sua santidade, a sua graça, possamos buscar agradar ao Senhor com nossas vidas, testemunhando a todos o Evangelho, ajudando-os no caminho da salvação, para que possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.